Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física. Para começar a aula de hoje, eu espero que estejam todos bem, todos com saúde. E eu espero também que estejam todos conseguindo se exercitar, conseguindo ter uma vida mais saudável através da atividade física, buscando estar sempre ativos, seja através de um jogo de futebol, um jogo de queimado, um jogo de vôlei com a sua família, através de uma caminhada. Galera, mesmo mediante a situação que nós estamos vivendo, nós devemos sempre tentar ter uma vida ativa, certo? Uma vida que fuja do sedentarismo. Então, galera, busquem inserir esse hábito de se exercitar na rotina de vocês, seja através de uma dança, seja através de uma caminhada leve, mas exercitem-se, certo? Para dar início à aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade que foi proposta na semana passada. Eu espero que todos vocês tenham conseguido fazer. Quem não conseguiu, por algum motivo, eu peço que dê pause no vídeo e tente fazer os exercícios. E só depois volte aqui para a gente fazer a correção. Porque esse exercício é bem importante para fixar o conteúdo aí para vocês. Certo? Então vamos lá. Quem conseguiu pode dar sequência. Quem não conseguiu, pausa o vídeo e faz essas duas atividades que são bem rapidinhas. Vamos lá. Página 54, número 1. Diz assim: descreva duas atividades do seu dia a dia, nas quais a velocidade está presente em algum movimento que você realiza. Eu dei aqui alguns exemplos de resposta, mas é claro que é uma resposta pessoal, né, galera? Se por acaso você teve dúvida se a resposta que você colocou serve ou não, você pode me enviar que a gente confere juntos. Mas eu coloquei aqui algumas possibilidades. Num dia chuvoso, nós podemos correr para não se molhar ou se deslocar de um ponto ao outro sem se molhar tanto, né? Ou ainda, essa é a primeira possibilidade. E no nosso texto está pedindo para que você dê dois exemplos, duas situações. Aqui mais uma possibilidade é ao se atrasar no café da manhã, você, por exemplo, você demorou um pouco mais para tomar o café da manhã, você tem que correr para pegar o transporte escolar. Terceira possibilidade, ao se lembrar que faltam poucos minutos e centenas de metros para chegar até o local do compromisso, você corre para não se atrasar. Por exemplo, você tem que chegar a uma reunião, a um compromisso no shopping com seus amigos, por exemplo. Você lembra que faltam poucos minutos. É claro que você não vai ser deselegante a ponto de deixar as outras pessoas te esperando, né? Então você corre para se atrasar. Essas são as possibilidades que eu coloquei aqui no número 1, como exemplo de resposta no número 1. Você pode ter citado outras. Se você tem dúvida, pode me enviar que a gente tenta analisar juntos. Vamos lá, questão número 2. Nós teríamos que marcar um X nas situações do dia a dia em que a capacidade de velocidade é importante na realização dos movimentos. E em seguida nós deveríamos justificar por que nós achamos que a velocidade é importante naquela situação. Na letra A, coloquei subir escadas. Subir escada nós não vamos marcar, porque nós sabemos que subir as escadas com muita velocidade é perigoso, né, galera? Então, nós não vamos marcar a letra A. Letra B, passear com um cachorro. Para passear com um cachorro, eu preciso de força muscular, principalmente, né, galera? Para segurar ali com força o cachorro, para ele não fugir. Na letra C, martelar um prego. Martelar um prego, nós temos como principal capacidade do movimento a força também. Na letra D,
Atravessar uma rua. Sim, para atravessar uma rua nós podemos marcar, porque para atravessar uma rua, como eu botei aqui a justificativa, a velocidade pode ser importante no caso de um incidente, como a aproximação de um automóvel ou se o sinal abre, né? Você precisa usar a sua velocidade. E a letra E, jogar futebol. Nós vamos marcar também um X. E como justificativa, nós podemos colocar: ao jogar futebol, a velocidade é importante em vários momentos. Primeiro momento, recepção de um lançamento. Próximo momento, marcação de um adversário. Próximo momento, deslocamento para ficar livre de uma marcação e receber a bola, e etc. Você pode citar outros momentos. Certo, galera? Então, feita a correção da nossa atividade da página 54, nós vamos permanecer no livro. Vamos para a página 55, unidade 10, que fala as capacidades do movimento humano, a resistência cardiorrespiratória. Antes da gente entrar no livro propriamente dito, eu quero perguntar para vocês se vocês lembram qual é o conceito de resistência cardiorrespiratória. Nós vimos esse conceito na unidade que fala sobre as capacidades do movimento. Trouxe aqui uma recordação, um lembrete para vocês, né? Resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos de média e longa duração e ela está relacionada ao metabolismo aeróbico. Como nós vimos no nosso livro, resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos por um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Essa capacidade nós chamamos de resistência cardiorrespiratória. Está lá na página 43 do nosso livro. E aqui no nosso slide, eu trouxe mais uma definição que vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa capacidade. Certo? A resistência cardiorrespiratória, ela também é conhecida como resistência aeróbica. Popularmente, nós a chamamos de resistência aeróbica. E essa resistência, ela é um aspecto específico da resistência muscular. Ela é como se fosse uma subdivisão da resistência muscular. Só que, enquanto a resistência muscular, nós estamos falando de grupamentos musculares específicos de outros grupamentos musculares do corpo, na resistência aeróbica nós estamos falando do coração, do pulmão e do sistema vascular. Repetindo, galera, enquanto na resistência muscular nós estamos falando dos diversos grupamentos musculares do corpo, como musculatura abdominal, musculatura do braço, na resistência cardiorrespiratória ou na resistência aeróbica, né, como nós costumamos falar, essa resistência ela está ligada ao coração, ao pulmão e ao sistema vascular. Então, se eu falar da resistência que envolve coração, pulmão e o sistema vascular, eu estou falando de resistência cardiorrespiratória. Repetindo, se eu estou falando da resistência que envolve o meu fôlego, que envolve o meu coração, o meu pulmão e o meu sistema vascular, eu estou falando de resistência cardiorrespiratória. Mas agora, se eu estou falando de uma resistência que envolve os outros grupamentos do meu corpo, os outros grupamentos musculares do meu corpo, eu estou falando de resistência muscular. Ficou claro para vocês, galera? Dando sequência aqui, nós temos a conclusão. Então, nós podemos concluir que a resistência cardiorrespiratória é, portanto, a capacidade de desempenhar numerosas repetições de uma atividade fadigante, uma atividade que gera cansaço, que acaba com o nosso fôlego, né?
e que requer o uso considerável do sistema circulatório e respiratório, certo? Que exige um grande esforço, um uso considerável, ou seja, vai cansar o nosso sistema respiratório e o nosso sistema circulatório. Então, se eu estou falando de sistema circulatório, sistema vascular, coração, pulmão, sistema respiratório, eu estou falando de resistência cardiorrespiratória, galera. Não confundam esses conceitos, certo? Vamos lá. Como nós falamos no começo das nossas aulas sobre as capacidades do movimento, nós sabemos que as capacidades são características, são aspectos treináveis, ou seja, aspectos aprimoráveis, ou seja, por mais que eu não nasça assim com uma determinada capacidade do movimento altamente desenvolvida, por exemplo, existem pessoas que naturalmente são mais rápidas, correm mais rápido que as outras. Mas isso não significa que se essas pessoas deixarem de desenvolver a sua velocidade, elas vão permanecer rápidas o resto da vida. Se elas um dia pararem de correr, elas vão acabar perdendo um pouco dessa capacidade. Enquanto existem outras pessoas que já não são rápidas, elas têm a lentidão assim um pouco mais desenvolvida que as outras pessoas. Mas só porque essas pessoas não são naturalmente rápidas, não significa que elas não podem treinar e se tornar pessoas também mais rápidas. Então, as capacidades do movimento são capacidades treináveis, capacidades aprimoráveis. Com treinamento específico, as pessoas podem melhorar todas as suas capacidades. E assim também é com a resistência cardiorrespiratória. Como está escrito aqui no nosso slide, os seus mecanismos, ou seja, a resistência cardiorrespiratória, ela pode se tornar mais eficiente quando as pessoas a praticam um treinamento específico, um treinamento voltado especificamente para desenvolver essa capacidade. E professora, qual é o treinamento que é mais específico para desenvolver a resistência cardiorrespiratória? São as atividades de baixa intensidade e longa duração. Como assim, professora? Por exemplo, uma corridinha leve, uma caminhada em um ritmo um pouco mais acelerado, mas sempre a um ritmo moderado, de que não seja tão intenso. Quando eu realizo atividades de baixa intensidade e longa duração, eu estou desenvolvendo o meu sistema cardiorrespiratório. Então, de que forma eu posso aprimorar o meu sistema, a minha capacidade cardiorrespiratória, realizando exercícios de baixa intensidade e de longa duração. Certo? Então, nós vimos que a capacidade cardiorrespiratória ela é uma capacidade aprimorável que eu posso desenvolver lá através de movimentos de baixa intensidade e longa duração. E nós vimos também que ela é definida como a capacidade de desempenhar numerosas repetições de uma atividade fadigante que requer o uso considerável dos sistemas cardiorrespiratório e circulatório. Certo, galera? Então, nós vimos o que é a capacidade cardiorrespiratória, nós vimos como aprimorá-la. Agora, nós vamos falar um pouco de como nós podemos medir essa capacidade. Como é que eu sei que eu estou com uma capacidade cardiorrespiratória boa ou que eu estou com a minha capacidade cardiorrespiratória ruim? Para medir essa capacidade, galera, existe um cálculo que nós não vamos nos aprofundar na maneira correta de fazer esse cálculo nesse momento. Mas o que vocês precisam saber é que existe um cálculo
que vai medir a minha capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, através desse cálculo, eu vou saber a quantidade de ar que eu sou capaz de... De novo, através desse cálculo, eu vou medir a quantidade de oxigênio que eu sou capaz de tirar do ar do ambiente e utilizar como fonte de energia para o meu corpo. Esse cálculo se chama o cálculo do VO2 máximo. É um cálculo que eu utilizo para saber a quantidade de oxigênio, ou seja, o volume de O2, ou seja, o volume de oxigênio que o meu corpo é capaz de retirar do ar e utilizar como fonte de energia. Certo? Então, de que maneira que eu posso medir a minha capacidade cardiorrespiratória? Através do cálculo do VO2 máximo, ou seja, através do cálculo do volume de oxigênio máximo. Ficou claro, galera? Então, vamos lá. Professora, tem como medir a quantidade de oxigênio que eu consumo? Tem sim, essa quantidade é medida através do cálculo do VO2 máximo. Esse cálculo ele tem como objetivo medir o volume de oxigênio que o meu corpo é capaz de retirar do ar e utilizar como fonte de energia. Conseguiram entender, galera? Então, vamos ler aqui o que diz o nosso slide. Uma maneira de quantificar essa capacidade, ou seja, uma maneira de quantificar a nossa capacidade cardiorrespiratória, é medindo o VO2 máximo. O que é VO2? É o volume de O2, o volume de oxigênio máximo. Como assim, professora? Volume de oxigênio máximo, como diz aqui o nosso slide, corresponde ao consumo máximo de oxigênio durante as atividades físicas. É o consumo máximo, é o máximo de oxigênio que eu consigo extrair do ar durante a minha atividade física. Basicamente, eu vou medir o meu fôlego durante a atividade física, a quantidade de oxigênio máxima que eu consigo extrair do ar e utilizar como fonte de energia. Então, de novo, galera, pode parecer que eu estou sendo muito repetitiva, mas vocês precisam entender o que é o cálculo do VO2 máximo. O cálculo do VO2 máximo é o cálculo que tem como objetivo medir o volume de oxigênio que eu consigo retirar do ar e utilizar como fonte de energia durante a atividade física. Certo? Agora, galera, vamos lá. Vamos abrir o nosso livro na página 55, unidade 10. E vamos ver o que nós vamos descobrir sobre a capacidade resistência cardiorrespiratória. Se você precisar, dá um pause agora no vídeo, vai lá, bebe uma água e volta com todo o fôlego para a gente concluir a nossa aula. Vamos lá, galera. Voltando aqui. Respira fundo e bora que bora. Aqui na nossa unidade 10 do livro, nós temos o seguinte título: As capacidades do movimento humano, a resistência cardiorrespiratória. E no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos um texto que fala da prova mais longa do atletismo. E é uma prova que exige muito dos atletas. É a maratona. Ela tem 42 quilômetros. É uma prova muito longa. Essa prova, ela exige muito do sistema cardiorrespiratório dos atletas. Gente, não é para qualquer um. 42 quilômetros é um percurso muito longo. É um percurso que exige que os atletas estejam altamente preparados. É a prova mais longa do atletismo olímpico. É claro que, de forma informal, existem outras provas mais longas ao longo da história
nós temos registros de provas até bem mais longas, né? Mas do atletismo olímpico, a maratona é a prova mais longa e mais desgastante. Agora, imaginem, para atletas olímpicos, atletas tops, atletas lá do topo, que foram altamente treinados para isso. Essa prova já é desgastante. Eles têm um preparo, toda uma alimentação, com alimentação, suplementação, tudo específico, voltado para que eles consigam correr 42 quilômetros. São pessoas adultas, pessoas treinadas para isso. Agora imagine uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos percorrer 65 quilômetros e ainda se alimentando somente de leite, ovo e mel, uma mistura disso tudo. Galera, isso aconteceu realmente. E é no famoso poema, né, que foi atribuído a Homero, a Odisseia. É isso que está sendo dito aqui no nosso espaço Olha o Movimento. Vamos ler aqui, galera. A maratona, a prova mais longa e desgastante do atletismo olímpico, tem 42 quilômetros. Mas será que um maratonista encararia correr 65 quilômetros por dia durante quase 2 meses ininterruptos? Enquanto se alimenta de um delicioso preparado de ovo, leite e mel? A Odisseia não deve atrair o maior empenhado dos corredores, mas foi enfrentado por uma garota chinesa de 8 anos. Imagina, galera, você correr 65 quilômetros por dia durante 2 meses, comendo ovo, leite e mel. Esse foi o poema, né, escrito por Homero. Então, galera, o que esse texto tem o objetivo de ilustrar? Que o sistema cardiorrespiratório, essa capacidade, ela vem sendo explorada até mesmo nos poemas mais épicos, mais antigos. Certo? Vamos lá, página 56. Para entender a capacidade de resistência cardiorrespiratória, vamos observar um evento muito importante do calendário esportivo brasileiro. Que evento é esse, galera? Acontece quase sempre em dezembro, em condições normais, dia 31. Acontece a corrida de São Silvestre. É uma das corridas mais tradicionais do Brasil. Olhem bem quanta gente. Essa primeira foto aqui foi a vista da largada dos homens, a largada masculina da Corrida Internacional de São Silvestre. Boa tarde, galera. Hoje teremos mais uma Corrida Internacional de São Silvestre. A Avenida Paulista está lotada. São milhares de pessoas, aquelas que vêm correr e as que vieram prestigiar essa corrida. Lá na rua está a repórter Juliana Carreira para conversar com o corredor brasileiro Wanderson Lima. Boa tarde, Celso. Estou aqui com o Wanderson Lima. Então, como foi a sua preparação para a sua corrida? Esse ano consegui me concentrar no treinamento de longa distância. Além disso, obtive bons resultados na prova durante o ano para sair no pelotão de elite mais uma vez. Galera, vamos lá. Nós temos aqui, como vocês podem observar, milhares de pessoas, não é verdade? Só que dessas milhares de pessoas, nem mesmo a metade delas está empenhada em concluir a prova. A metade delas está lá somente por diversão, por hábito, né, de querer praticar atividade física e querer superar os seus limites pessoais. Por isso, essa prova ela é dividida em pelotões. O primeiro pelotão com atletas de elite, o segundo com atletas de médio porte, até chegar aos últimos pelotões, que é uma galera que vai fantasiada, que vai com o objetivo de se divertir mesmo. Por isso, o atleta está dizendo aqui, que ele conseguiu resultados bons
para sair no pelotão de elite. Como é que é definido? Não é simplesmente eu chego lá e falo assim: ah, ô senhor organizador da prova, eu sou um atleta de elite, eu quero sair no primeiro pelotão. Aí ele vai lá e deixa que eu saia. Não, eu preciso competir em outras provas para provar que eu tenho capacidade de sair ali no pelotão de elite, para provar que eu sou um atleta realmente de elite. Então é isso que o Wanderson quis dizer aqui nesse quadradinho. Vamos lá, voltando aqui. Muito obrigada, Wanderson, e uma boa prova. Voltamos aos estúdios. Antes de começar a prova, quero saber de nossos comentaristas quais os participantes que têm mais chances de vencer. Bem, essa é uma prova de longa distância e a principal característica dos participantes com chances reais de vencer é ter uma boa resistência cardiorrespiratória. Traduza para o pessoal de casa, Laércio. É muito simples. Nós chamamos de resistência cardiorrespiratória. Olha aí, ó, mais uma vez o conceito de resistência cardiorrespiratória. A capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Então, para vencer a São Silvestre, é necessário ter a resistência cardiorrespiratória bem desenvolvida. E foi dada a largada. Temos aqui o tiro de largada e todos os atletas começam a correr. E lá vão os corredores percorrendo as ruas de São Paulo. Laércio, comente um pouco mais sobre a resistência cardiorrespiratória. Quando realizamos movimentos que apresentam a resistência cardiorrespiratória, duas estruturas são muito importantes. Os pulmões, que como nós já vimos nas nossas aulas, né, galera? A função dos pulmões, eles captam o oxigênio do ar e o coração bombeia o sangue enviando esse oxigênio para os músculos. Por isso, essa capacidade também é conhecida como fôlego. Vamos lá, dando sequência aqui. E só os atletas que podem desenvolver a resistência cardiorrespiratória? Não, qualquer um pode e deve aprimorá-la. Para melhorar a sua qualidade de vida, mas antes de sair correndo por aí, é importante a avaliação de um médico, além do acompanhamento de um profissional da área de educação física. O que está dizendo aqui, galera? Que a capacidade cardiorrespiratória, ela não é importante somente se eu quiser correr uma São Silvestre. Para que eu realize as atividades básicas do meu dia a dia, eu também preciso ter a capacidade de resistência cardiorrespiratória bem desenvolvida. Quem já reparou aqui uma pessoa, por exemplo, que vai subir uma passarela e chega lá em cima totalmente sem fôlego? Desenvolvendo a capacidade de resistência cardiorrespiratória, eu posso ter mais qualidade de vida. Imagina que você precisa subir essa passarela, chegar lá em cima inteiro, chegar lá em cima sem estar totalmente desgastado, é importante para que eu tenha qualidade de vida, não é mesmo, galera? É importante para que eu preserve as estruturas do meu corpo. Tendo um corpo saudável, eu vou ter muito mais qualidade de vida. Foi isso que ele disse aqui, que desenvolvendo a capacidade de resistência cardiorrespiratória, eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Em que momentos? Subindo escada, quando eu preciso fazer uma caminhada, quando eu preciso dar uma corridinha leve, por exemplo, para pegar um ônibus, para fugir da chuva. A minha qualidade de vida vai melhorar se eu desenvolver a minha resistência cardiorrespiratória. Mas como é que eu posso desenvolver a minha resistência cardiorrespiratória? É só pegar e começar a correr por aí? Sem a mínima orientação, sem saber como anda a minha saúde? Não, galera. Primeiro eu devo consultar o médico e, para saber quais são os exercícios específicos para que eu desenvolva essa capacidade de forma saudável, eu devo procurar um profissional específico. Que profissional é esse que é responsável por ministrar, por indicar exercícios de forma segura? É o profissional de educação física.
Obrigada, Laércio. Vamos dar uma olhada na corrida, que pelo jeito está emocionante. Aqui, vamos lá. Aqui, galera, nós temos aqui uma média de tempo. Às vezes pode ser difícil, né? Medir assim, 42 quilômetros. 42 quilômetros, qual seria a distância? Mas uma pessoa fica em média 47, uma pessoa assim, treinada, muito bem treinada, ela demora 47 minutos para correr os 42 quilômetros. Uma pessoa assim, muito, mas muito bem treinada mesmo, porque uma pessoa mediana vai demorar bem mais tempo para concluir essa prova. Galera, então nós vamos encerrar aqui na nossa página 57. Vamos encerrar aqui na página 57 a primeira parte da nossa aula de hoje. Nós ainda não vamos fazer a atividade. Na aula de hoje, nós não vamos fazer esse exercício da página 58. O exercício que eu vou deixar para que vocês façam é um exercício que está no nosso material complementar em slides. Esse é o primeiro questionário do nosso terceiro bimestre. É um questionário que vai ser muito importante para o nosso teste. Então, galera, façam esse questionário que na semana que vem eu trago a correção. Esse questionário fala sobre as infrações de tempo, as regras dos 24 segundos, dos 3 segundos, dos 8 segundos. Então, voltem lá no material da aula da semana passada, consultem as respostas, tentem fazer, galera. Não fiquem somente aguardando a correção, tenham responsabilidade na construção do conhecimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar ao longo da semana, mas façam o nosso questionário que na semana que vem eu trago o gabarito para vocês. Então, vou encerrar aqui a aula de hoje. Não esqueçam de fazer a atividade. Fiquem com Deus e até a semana que vem.